Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Lembrando que temos episódio novo a cada 15 dias. Quarta-feira sim, quarta-feira não. No último episódio refletimos sobre a questão: caridade é apenas assistencialismo? Vimos que Kardec disse que não, e explicamos o porquê. Ficou curioso? Corra lá e ouça esse episódio que ficou bem interessante. E hoje é dia de tema palpitante. Já tratamos aqui se Kardec não conhecia as colônias espirituais. No último aqui da série, debatemos se Kardec era racista. E o tema palpitante de hoje é a seguinte questão: Espiritismo é religião? Pode parecer, à primeira vista, ser um assunto de pouco interesse, mas nós vamos ver que faz todo o sentido, pelo menos discutirmos, pensarmos sobre esse tema como espíritas que somos. Porque é a partir deste conceito que o comportamento do espírita será moldado ou é moldado. Quanto mais for o entendimento de que espiritismo é religião, mais teremos comportamentos religiosos, como dogmas, rituais. Por exemplo, só posso fazer o evangelho no lar em determinado dia e horário. Ou aquelas preces de abertura e de encerramento de trabalhos, aquelas coisas, né, que ficam longas, extensas, ou a santificação de médiuns, e assim por diante. Será que era isso que Kardec pensava quando disse que o Espiritismo seria filosofia, ciência e religião? Deste triplo aspecto do Espiritismo, será que não estamos dando ênfase demasiada para o lado religioso? Viram? Notaram quantas questões interessantes? É o que vamos debater aqui nesse tema palpitante. E contamos sempre com a colaboração do querido colega, também espírita, também expositor do Evangelho de Ensino, Luiz Eduardo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, Luiz. Por onde você quer começar? Bom, vamos, como sempre, fazer uma introdução da época da França na época de Kardec. Apesar de haver uma separação entre a Igreja e o Estado, a França era uma nação católica. Kardec era de família católica, sua mulher Amélie era católica praticante, portanto, o catolicismo tinha uma grande influência. Quando Kardec estabeleceu o tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião, logo em seguida ele percebeu que esse termo religião não encaixava com o que ele estava pensando sobre religião. Uma religião sem culto, sem rito, sem hierarquia sacerdotal, sem templo. Porque a palavra religião denota exatamente o contrário: rito, culto, templo e hierarquia sacerdotal. Ele vai explicar, você vai falar sobre isso, ele vai tentar explicar esse ponto algumas vezes. Paralelamente a isso, surgiu na França uma dissidência no espiritismo comandada por Jean-Baptiste Roustang, que deu origem à doutrina chamada rustanguismo e os discípulos serem chamados de rustanguistas. Essa doutrina vai ser muito importante quando falarmos no espiritismo no Brasil. Essa doutrina praticamente restaurava os princípios do catolicismo. Havia a questão da queda, a questão do pecado e uma série de outros. Ela está representada num livro chamado Os Quatro Evangelhos, a Revelação das Revelações, onde os próprios evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João ditaram as suas novas versões do Evangelho. Mas o ponto principal dessa doutrina é que Jesus não seria humano, seria um espírito materializado. E as consequências daí para o espiritismo foram muito grandes. Acho que para introduzir está bom. E Kardec, é bom que se diga, conhecia o trabalho de Rustang e, mais importante, discordava de Rustang. De qualquer forma, Rustang também meio que criou uma base para quem queria acrescentar alguns
dogmas do catolicismo no espiritismo. Então, por isso que depois ele vai ser tão bem aceito aqui no Brasil. Por exemplo, a questão de Maria, da virgindade de Maria, né? Tudo isso está dentro desse pacote aí. Mas eu vou destacar aqui primeiro qual que era o entendimento de Kardec sobre religião. O que Kardec pensava? E isso foi realmente, como o Luiz colocou, um assunto que ele teve que falar várias vezes aí, porque não ficou muito claro, até na época de Kardec, essa questão da religião. E ele faz uma definição, por exemplo, de um de seus discursos publicados lá no livro A Viagem Espírita, em 1862, que é um livro bem interessante, porque é como Kardec visitando os centros espíritas. Ele faz lá 6 semanas de viagem, vai percorrendo os centros espíritas, lá os grupos espíritas que foram sendo formados após o livro dos espíritos, o livro dos médios, que já tinham sido publicados, e ele vai lá e começa a conversar com essas pessoas, e é isso tudo, entre discursos e perguntas e respostas que ele faz nesses encontros, esse material todo está publicado lá no Viagem Espírita em 1862. E não por acaso, um dos temas que ele tem que abordar nessa viagem é justamente a questão da religião. Então, lá no capítulo 11 desse livro, que tem o título Sobre o uso de práticas exteriores de cultos nos grupos. Olha só, práticas exteriores. O que ele fala sobre isso, né? Tudo nas reuniões espíritas, diz Kardec, deve se passar religiosamente, isto é, com gravidade, seriedade, sobriedade, respeito e recolhimento, moderação, comedimento. Então, essa aqui é a primeira ideia dele. O que é a religião? O que é a ideia da religiosidade para Kardec? É a gravidade no tratamento do assunto, o respeito, o recolhimento, a moderação, o comedimento. Isso aqui é um entendimento dele sobre religiosidade. Então, um modo de comportamento dentro das reuniões espíritas dos grupos espíritas. Além disso, Kardec entendia que o espiritismo poderia servir de apoio para todas as religiões. Aqui era uma ideia dele lá naquela época. No mesmo capítulo, sobre o uso de práticas exteriores de cultos nos grupos espíritas, lá do livro, né, ele comenta, mas é preciso não esquecer que o espiritismo se dirige a todos os cultos. Por conseguinte, ele não deve adotar as formalidades de nenhum em particular. O espiritismo não deve melindrar as convicções de ninguém pelo emprego de sinais exteriores de qualquer culto. Para evitar esse inconveniente tão grave, aconselhamos, prestem atenção no que ele vai falar aqui, aconselhamos a abstenção de qualquer prece litúrgica, sem exceção, mesmo da oração dominical, ou seja, ele está falando do Pai Nosso, nem o Pai Nosso podia ser mencionado lá nessas reuniões espíritas, por mais bela que seja, quer dizer, por mais bonita que seja essa oração, não é para se utilizá-la. Por quê? Né? Como, para fazer parte de um grupo espírita, não se exige que ninguém abjure, ou seja, se afaste de sua religião, permita-se que cada um faça a seu bel prazer e mentalmente a prece que julgar a propósito. O importante é que não haja nada de ostensivo e, sobretudo, nada de oficial. O mesmo se pode dizer com relação ao sinal da cruz, ao hábito de se colocar de joelhos, etc. Olha só. Então, Kardec entendia o espiritismo como quase um complemento ou um trabalho paralelo em relação às demais religiões. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, que me parece um pouco utópico. Já naquela época já me parecia um pouco utópico, né? Mas Kardec mostra assim que como a gente tem que tomar um cuidado com esses sinais exteriores de criar aqui dogmas ou rituais dentro de uma casa espírita, dentro de um trabalho espírita. E Kardec disse que esse comportamento deveria ser adotado nos grupos espíritas, mas não necessariamente nas reuniões de família, porque aí cada família tem lá as suas convicções religiosas e tal, e tudo bem, não tem nenhum problema. Então esse é o texto de Kardec em 1862. Agora nós vamos dar um pulo, Luiz, amigos e amigas, nós vamos dar um pulo, nós vamos ver que Kardec vai continuar falando sobre isso, fala em outros momentos, mas ele vai falar em um dos últimos discursos dele, publicado em dezembro de 1868, na Revista Espírita. E olha o nome do artigo, O Espiritismo é uma Religião? Então, o que mostra que o assunto já era polêmico lá na época de Kardec e as pessoas não entendiam muito bem. E nesse texto ele diz o seguinte, olha, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico,
o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, dogmas, rituais, né? Mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Porque, então, diz Kardec, declaramos que o Espiritismo não é uma religião. Olha só, uma hora ele fala que é religião, depois ele vai falar que não é uma religião, em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma, que o Espiritismo não tem. Então, assim, está meio confuso isso aqui, né, Luiz? Acho que dá para entender, né? Que ele acha importante a gente ter esse entendimento da religiosidade, mas não com a parte da religião mesmo, com seus dogmas e com os seus rituais. Não é isso, Luiz? Como você entende essas frases aqui de Kardec? Exatamente isso, Antônio. No início, Kardec dizia que o Espiritismo era uma filosofia, uma ciência e uma moral. Depois ele mudou o nome para religião. Mas quando ele usou a palavra moral, ele percebeu que moral é relativa. A moral francesa é diferente da moral islâmica. Tem influências das civilizações, das culturas, enfim. Por que ele pensava que era uma moral? Porque era a moral que regeria o entendimento entre os planos materiais e o plano espiritual. E qual seria a melhor moral para isso? Os exemplos e ensinamentos de Jesus, que depois ele vai deixar claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Pois é, mas acontece que criou essa confusão, porque a palavra religião está relacionada diretamente a culto. Então não dá. Talvez se Kardec tivesse usado religiosidade, o que ele pensava de religião não é o que nós pensamos. A religião para ele é uma ligação entre o material e o espiritual. É completamente diferente. Se ele tivesse colocado uma religiosidade ou uma outra palavra, talvez não tivesse tanta confusão. Sim, e além dessa questão filosófica, vamos chamar assim, da questão da religião, como você bem colocou, você tem a parte histórica da pessoa, né? A cultura. Você falou da esposa dele, ele tem uma questão religiosa também. E que nós vamos ver nas obras de Kardec que ele coloca um pezinho na religião. Ele não consegue escapar daquilo. Né? Então, por exemplo, ele diz em vários momentos que Deus pune, está lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 9, item 13, que Deus não deixa ninguém impune, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5, que nós devemos adorar a Deus, isso está lá no livro dos Espíritos. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz várias preces no final desse livro também. Então, veja como ele fala que não é uma religião, mas ao mesmo tempo ele, né, coloca certos conceitos religiosos, principalmente vindos do catolicismo. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, meu amigo Luiz já tinha me chamado a atenção aí outro dia sobre isso, ele conta com espíritos ligados à religião católica. E aí, se você pega, por exemplo, a abertura no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver lá, assim, pequenas biografias, né? Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo, Cardeal Morlot, o Vianney, Lamennais, Fenelon, olha só, tudo padre ou bispo, ou alguma coisa relacionada à Igreja Católica. E que nós vamos ver isso aqui no Brasil também. Por exemplo, Emmanuel foi um jesuíta, né? A mentora do Divaldo é a Joana de Ângeles. Então, a gente tem muitas dessas características de interferências de espíritos que tiveram um passado ou uma ligação muito forte com a Igreja Católica. Veja, nós estamos fazendo apenas uma análise objetiva, nós não estamos aqui fazendo juízo de valor, isso é ruim, é bom. Não, nós estamos falando que tudo isso acaba influenciando o espiritismo de uma certa forma. Fora que no livro dos Espíritos, na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta é Jesus. Se a doutrina era para ser o apoio a outras religiões, como diz Kardec, essas referências que mencionamos acabam colocando alguns impedimentos, não é isso? Quer dizer, ele poderia pegar alguma coisa da religião muçulmana, ele podia pegar alguma coisa do judaísmo, do budismo, sei lá, ele tinha outras referências para deixar a coisa um pouco mais ecumênica. Então, a gente vê que uma coisa é o discurso, mas, ao mesmo tempo, tem aquelas interferências que ele acaba se utilizando. Fora que certos entendimentos na doutrina espírita, como reencarnação e conversar com espíritos, por exemplo, né, só esses dois assuntos aqui, costumam não ser bem aceitos por outras religiões, algumas até consideram uma heresia.
Então, até por isso que tem a questão do Rustang aí, que acaba dando, né, um certo molho aí para quem quer não se sentir tão, ou está vindo do catolicismo ou de alguma religião aí cristã, não se sentir tão desconfortável no espiritismo. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, mas tudo isso me faz pensar, Luiz, amigos e amigas, né, que Kardec sonhava com o espiritismo como um complemento para outras religiões, o que se mostrou uma utopia até os dias de hoje. E imaginava também um certo grau de religiosidade no espiritismo, algo light, suave, sem dogmas, ritos, por exemplo, né? Agora, é importante mencionar também que esse tal lado suave da religiosidade não faz da doutrina espírita uma filosofia secular. Acho que também a gente tem que falar sobre isso. Que é uma coisa, é filosofia, tá bom, mas não é uma filosofia que não tem uma ligação com nenhuma religião, não é uma filosofia laica, né? Ela tem uma ligação com a religião, mesmo que seja light, mas tem, principalmente com o cristianismo. Por isso que esse tema é tão confuso para nós, né, Luiz? Fica parecendo uma certa bipolaridade na doutrina espírita. É religião ou não? Diz que não é, mas parece que é. De qualquer forma, fica muito claro que Kardec não queria nenhum ritual ou dogma nos grupos espíritas. Eu acho que isso a gente pode afirmar taxativamente. Só que essa ideia de uma religiosidade mais amena ficou lá na França, né, Luiz? Porque quando o espiritismo desembarca no Brasil, a situação muda de figura, não? Como é a sua visão sobre isso? É bom lembrar isso. Vamos fazer mais um retrospecto. Os livros de Kardec e de Rustang chegaram no Brasil por volta de 1860 em língua francesa, o que não era impedimento nenhum, porque a elite cultural da época, a elite da sociedade, falava francês. Francês era, na época, o que o inglês é hoje. A primeira tradução do Livro dos Espíritos acontece em 1865. Quem lê a biografia do Bezerra de Menezes vê que ele recebe do próprio tradutor, que era amigo dele, um livro, e ele lê o Livro dos Espíritos e se torna espírita. Muito bem. Acontece, os líderes do espiritismo na época, vamos falar só sobre o Quarteto de Ouro. Luiz Olímpio Teles de Menezes, na Bahia, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio e Luiz Antônio Saião, no Rio, eram todos católicos. E, além de católicos, alguns deles eram marianistas, ou eram discípulos de Maria. Ora, o livro de Rustang caiu como uma luva, porque se Jesus era um espírito materializado, Maria poderia ter dado à luz a Jesus e continuado virgem. E esse rustanguismo entrou com força total no Brasil, tanto é que Bezerra de Menezes, ao assumir a presidência da FEB, ele colocou como estudo obrigatório dos espíritas o livro, as obras de Kardec e os 4 evangelhos de Rustang. Essa exigência só foi retirada dos estatutos da FEB em 2019, ou seja, ficou lá por mais de 100 anos, a obrigação de se estudar Rustang. E aí, meu caro, criou-se essa confusão que nós temos hoje. Ou seja, um espiritismo no Brasil somente, no Brasil ou em centros dirigidos por brasileiros no exterior. Um espiritismo católico, porque tudo foi absorvido. Tá bom, Antônio? Tá bom, sim. E tudo isso que você está falando, eu estou aqui prestando atenção, porque você já leu a tese também, e a gente até conversou aqui já li, em alguns programas anteriores, eu também já mencionei a socióloga Célia da Graça Ribas, ela fez um trabalho que eu acho que é fantástico, que é uma dissertação com o título, afinal, Espiritismo é religião? E aí tem um subtexto lá, né? A doutrina espírita na formação da diversidade religiosa brasileira, em que ela comenta bem isso. Esse livro é muito bacana porque ela vai na gênese dessa questão, do desembarque do espiritismo aqui, como o espiritismo casou com o interesse de muitos católicos, principalmente da elite brasileira, que estavam desconfortáveis com algumas questões aí do catolicismo, e aí migraram para o espiritismo, mas trouxeram essa bagagem do catolicismo como se fosse um catolicismo do B, ou como você colocou, né, um espiritismo com o catolicismo. Aquela coisa brasileira, né? Agora, tem um outro aspecto que ela fala também, que além dessa questão, ver o espiritismo como uma espécie de uma alternativa ao catolicismo, havia também uma outra questão, que era você transformar o espiritismo numa religião de verdade para evitar as perseguições da polícia na época. Então, você sendo uma religião, você teria assim um pouco mais de proteção.
E também, se você fizesse a caridade, fosse uma instituição filantrópica, por exemplo, você também teria uma certa salvaguarda de não ser preso ou não ter o centro fechado. Então, tudo isso vai entrando aqui na gênese dessa nossa discussão aqui sobre por que no Brasil o espiritismo ficou tão religioso. Então, você veja que não é um aspecto só. O principal aspecto, eu acho que é essa gênese mesmo do pensamento de muitos católicos descontentes e que usaram o espiritismo, ou viram no espiritismo uma alternativa ao catolicismo. Agora, a professora Célia da Graça Ribas menciona ainda como essa religiosidade foi tomando conta aqui do espiritismo no Brasil. Ela dá o exemplo, por exemplo, da literatura espírita, mas nós podemos incluir também as palestras. Por quê? O que ela está querendo dizer com isso? Que, segundo ela, tudo isso, né, tem um emprego frequente de um tom não apenas edificante, esperado em qualquer literatura de divulgação religiosa e também nas palestras, né? Mas também é, sobretudo, emotivo, exageradamente sentimental e melífluo, que no dicionário Wise tem um entendimento de ser algo meloso, mas também de doçura hipócrita e afetada. Não se entende bem o porquê, além da dedução óbvia de que essa escrita, e também em relação a palestras, né, diz muito daqueles que a produziam, quanto daqueles que a consumiam. E isso até os dias de hoje. Eu acho isso importante porque, assim, de alguma forma, essa dinâmica, esse pensamento, ele vai meio que encontrando adeptos. E as pessoas vão se sentindo bem com isso. Que nem aquela história da bolacha, né? A bolacha vende mais porque é fresquinha ou é fresquinha porque vende mais? A gente não sabe, mas o fato é que pegou um pouco no gosto, né? Então a gente pode até achar isso ruim, mas será que o espiritismo teria toda essa dimensão que tem hoje se não fosse esse molinho religioso, católico, que acabou dominando aí muitas vezes o entendimento dos espíritas? A gente não sabe, né? Provavelmente não teria todo esse apelo, porque ela fala aqui, olha, isso diz muito, essa maneira, esse linguajar, esse jeito de colocar as coisas, diz muito das pessoas, dos espíritas, mas também daqueles que consomem esse tipo de informação. E ela diz ainda que as biografias, isso aqui é outro ponto também importante, ela diz ainda que as biografias de vultos, né, desses grandes personagens do espiritismo brasileiro, muitas vezes mais parecem agiografias, ou seja, histórias de santos, e também a gente acaba trazendo um pouco isso. Então, é normal você entrar em casa espírita, ver lá imagens, quadros, né, o de Bezerra de Menezes, de Chico, de Divaldo, Joana de Ângeles. Você tem uma profusão lá de quadros e de cultos assim exteriores. Então, óbvio que tudo isso vai também criando para nós a santificação de certos personagens, que nós não temos santos, né? Mas o espiritismo acaba criando de alguma forma esses ícones quase santificados. E a partir daí a porta está aberta para todo tipo de rituais e dogmas, né, Luiz? Que vão desde preces patronizadas, de abertura, encerramento, de trabalhos com menções a anjos, né? Tem isso, né? Tem muitas casas espíritas que falam lá de Ismael e tal, água fluidificada, evangelho no lar com um horário definido, médiuns estrelados alçados à condição de santos, e por aí vai. Você discorda disso, Luiz? Como, você quer complementar? Não discordo. Acho até que a água fluidificada é o sinônimo espírita para a água benta da Igreja Católica. O problema, Antônio, é que eu não tenho nada contra a religião, cada um segue a religião que quiser. Uma vez perguntaram a Dalai Lama qual era a melhor religião, ele disse, a melhor religião é que te faz ser uma pessoa melhor. Ele podia ter dito, não, a minha, o budismo, mas ele deu esse conceito. Então, eu não tenho nada contra para quem vê o espiritismo como uma religião. Mas essas pessoas têm que estar cientes que, ao adotarem o espiritismo como religião, elas vão achar que ir ao centro espírita uma vez por semana e tomar o passe resolve, fazer o evangelho no lar resolve, tomar água fluidificada resolve, ou seja, que você vai ter uma ajuda externa à sua transformação. Quando nós sabemos que a ajuda externa à transformação vem quando você se transforma, ela não vem porque você vai ao centro. Então, eu acho que isso acaba criando uma distorção. Agora,
Cada um segue o que quer, o que acha melhor, mas que nós estamos hoje em uma religião espírita formal, estamos. Vão dizer, não tem hierarquia sacerdotal. Não tem? Claro que tem. O presidente da FEB, por exemplo, pode ser equiparado ao Papa da Federação Espírita Brasileira. O conselho da FEB pode ser equiparado ao colégio dos cardeais que elegem o Papa. E por aí nós vamos. Como é que nós não temos? Temos hierarquia, sim. Os próprios centros têm hierarquia. Exatamente. É isso, meu colega. Não, é isso. A gente tem toda essa estrutura muito monolítica, né, e que acaba sendo quase similar, guardadas as devidas proporções, ao entendimento religioso, a uma igreja católica, né, a ideia de um Vaticano, né, são informações que vêm de cima para baixo. Acho que essa conversa, pelo menos um início de conversa, um dia a gente pode até voltar de novo a conversar, né, mas ela é ótima, né, para pelo menos ficarmos mais atentos para evitar um espiritismo, vamos chamar assim, tem algumas pessoas que falam, né, Luiz, igrejeiro, esse espiritismo igrejeiro, e podemos de alguma forma retornar no que for possível, ao entendimento de Kardec, que mesmo com alguma imprecisão e dúvidas, como nós vimos, mostrava que o Espiritismo não segue rituais e dogmas. Aliás, como ele falou no artigo O Espiritismo é uma Religião, lá na Revista Espírita, de dezembro de 1868, e complementando essa fala que eu achei muito importante do Luiz no final, Kardec falava o seguinte, olha, o laço de pensamento entre pessoas estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, principalmente aqui no caso do Espiritismo, eu faço aqui esse parênteses, pois essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais, que são os rituais, os dogmas, né, que se rompe à vontade ou na realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço, diz Kardec, desse laço moral, é o de estabelecer entre os que ele une como consequência, aí, o que o Luiz estava falando, da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É para isso, né? A gente tem que estar preocupado com isso, e não com esses rituais como se isso fosse fazer alguma diferença, ou como se fosse nos proteger de alguma maneira, né? Essas questões todas tem, se não fizer uma boa prece de abertura, o trabalho vai ser uma droga. Gente, para com isso, né? Não é desse jeito, né, Luiz? Mas, enfim. Aí depois começam a fazer aquelas vibrações que no final eu estou vibrando para acabar a vibração, né? Porque aquilo começa de um negócio e não tem mais fim. Não tem mais fim, exatamente. Não tem mais fim. Eu fico vibrando para acabar a vibração. São esses exageros que a gente precisa tomar muito cuidado, porque para a gente desviar muito do caminho é um momento, um átimo, assim, de repente a gente já está criando uma nova religião aí, ou fazendo do espiritismo uma religião. Bom, e você que está nos ouvindo, por favor, faça seu comentário lá em nossas redes sociais. O que vocês acharam disso tudo? Espiritismo é religião? Deixa sua opinião lá também no nosso canal no YouTube. E Luiz, o que você acha de, no próximo tema palpitante, conversarmos sobre se Kardec aceitava qualquer obra psicografada, como que nós devemos atualmente analisar as mensagens mediúnicas, principalmente as que ouviram livros? O que você acha? A gente conversar um pouco sobre isso, como que a gente seleciona, eu e você aqui selecionamos as obras, como que a gente faz essa análise crítica sobre obras psicografadas? Eu acho importantíssimo isso, Antônio. Eu sou um frequentador habitual da livraria daí, eu fico impressionado a quantidade de espírito escrevendo livro, principalmente romance, né? Eu fico impressionado. Acho que Kardec deve estar muito chateado, porque se você pegar esses romances, a maioria deles, e espremer, não dá muita coisa, não. Exatamente. E como tem espírito que viveu na época de Jesus também, e escreve sobre isso. Viveu na época, estiveram lá com ele. Eu ao lado do mestre, é uma maravilha. Assistiram o Sermão da Montanha ao vivo. E com cadeirinha cativa. Luiz, olha, muito obrigado. Até o próximo programa. Obrigado você por mais essa oportunidade. E um abraço em todos. E se você que está aí nos ouvindo, gostou desse episódio, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. E daqui a 15 dias, voltamos com um episódio novo. E daqui a 30 dias, com um novo tema palpitante. Fiquem bem, fiquem com Deus.